Escatologia Preterista Completa. Vídeo todas as semanas. Fala galera, quem vos fala aqui é o Alexandre Moraes do canal Escatologia Preterista Completa. Aqueles que estão entrando pela primeira vez, sejam bem-vindos. E aproveita, se inscrevam no canal para que você possa continuar aí, recebendo vídeos como esse. E acompanhar aí o preterismo, a escatologia preterista. Hoje eu estou aqui com mais um vídeo nessa nossa incrível série, do qual eu estou apresentando e do qual eu estou fazendo as refutações nos canais de YouTube. E dessa vez aqui eu vou refutar o professor Leandro Quadros, no canal A Mira da Verdade. A refutação que eu vou fazer com relação ao professor Leandro Quadros, e diga-se de passagem, ele é da Igreja Adventista do Sétimo Dia, é referente aí à passagem que está em Colossenses capítulo 1, versículo 23, tá? Então vamos lá, galera, sem muita enrolação, vamos dar o início aqui ao vídeo e vamos analisar dentro do campo da ideia se a interpretação do professor Leandro Quadros confere, com a exegese, com o contexto que está sendo baseado ali nas escrituras. Vamos lá, galera. Alguém que queria mandar um abraço todo especial à família enlutada. Muito bem. Professor, nós começamos o programa de hoje falando de um texto, dois textos que está ali no Evangelho, que Paulo, quem escreveu esses dois livros, Colossenses e Romanos. E a pergunta veio do Bruno. Ele é, ele é da Bahia, ele é de Salvador. E a pergunta dele é a seguinte, professor. Jesus disse que o Evangelho deveria ser pregado em todo o mundo e então sim viria o fim. Agora, o apóstolo Paulo afirmou, ou melhor, afirma que ele havia pregado o Evangelho em todo o mundo, lá em Colossenses 1:23 e também em Romanos 10:18. Sendo assim, por que a profecia de Cristo não se cumpriu? E aí, professor, como que a gente consegue explicar esse texto? Realmente nós lemos aqui que o Evangelho foi pregado a todo mundo e a profecia de Cristo não se cumpriu. Como que a gente explica isso? Na verdade, primeiramente o nosso telespectador tem que entender, quando Jesus disse em Mateus 24:14 que ao ser pregado o Evangelho para testemunha a todas as nações viria o fim, esta pregação do Evangelho seria antecedida por sinais. Tá? Então, a pregação do Evangelho era o último sinal a se cumprir, para Jesus voltar. Só que antes disso, outros sinais são mencionados. E tais sinais não ocorreram nos dias de Paulo. Então você vai ver que Cristo não errou e que Paulo não está contradizendo Cristo. Eu vou lhe mostrar o porquê. Veja, antes de ser pregado o Evangelho, o que Cristo disse que deveria acontecer? Verso 5. Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ou seja, o surgimento de falsos cristos. Tá? E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então isso também deveria acontecer. E não aconteceu nos dias de Paulo com a intensidade com que ocorre nos nossos dias. Se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Isso aqui era muito raro de ocorrer nos dias deles, terremotos. Era uma coisa muito... E Jesus profetizou que antes dele voltar, haveria um... Não é o fim. Então isso também deveria acontecer. E não aconteceu nos dias de Paulo com a intensidade com que ocorre nos nossos dias. Deixa eu voltar aqui, peraí. Sou Cristo e enganarão a muitos. Ou seja, o surgimento de falsos cristos. Tá? E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então isso também deveria acontecer. E não aconteceu nos dias de Paulo com a intensidade com que ocorre nos nossos dias. Se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Isso aqui era muito raro de ocorrer nos dias deles, terremotos. Era uma coisa muito... E Jesus profetizou que antes dele voltar,
haveria um grande aumento de terremotos. E Lucas 21:19 acrescenta mais uma coisa. Foi aqui, grande, essa parte aqui que ele falou. Que Jesus Cristo profetizou que haveria um grande aumento de terremotos. E aonde que está escrito isso? Onde que está na passagem? Um grande aumento de terremotos. Onde é que está escrito isso? Porque o que está escrito lá é Jesus Cristo falando que haveria terremotos. Isso é o que está escrito. Agora, grande aumento de terremotos? Onde é que está escrito isso? Jesus Cristo falando isso. Epidemias. Então, o surgimento de epidemias demonstraria, obviamente, a desobediência do ser humano às leis naturais de Deus, surgimento de doenças e demonstração do fim do mundo. Tá? Então, se a questão da epidemia, então Jesus Cristo já era para ter voltado quando? Espera aí, deixa eu pegar aqui. Vamos lá, professor. Olha só. O senhor falou, professor, da questão aí da epidemia. O senhor fez esse relato aí da questão da epidemia. Só que a gente teve aí que foi pior do que a epidemia. Tivemos aí uma pandemia que foi a peste negra, né? De 1347. Onde vai estar relatando o seguinte: a peste negra, também conhecida como grande peste, peste ou praga, foi a pandemia mais devastadora registrada na história humana, tendo resultado na morte de 75 a 200 milhões de pessoas na Eurásia, atingindo o pico na Europa entre os anos de 1347 e 1351, pastor. E como que ficaria isso? Se a gente levar por essa lógica, Jesus Cristo já deveria ter vindo há muito tempo. O senhor não acha? Pois, diz no verso 11 que se levantariam muitos falsos profetas, que o amor se esfriaria no coração. A questão dos falsos profetas, pastor. Quando as escrituras, professor Leandro Quadros, professor, quando as escrituras relata ali, quando o sermão profético de Jesus ele fala ali que haveria falsos profetas, ele estava dizendo ali, professor, a respeito daquela mesma geração deles lá, enquanto os apóstolos, todos eles anunciavam as boas novas de Jesus Cristo ao mundo que não é o mundo cosmos, que a gente vai analisar aí, e que o senhor também, né, vai até mesmo mencionar em uma das passagens do próprio apóstolo Paulo, que está lá em Romanos. Vamos analisar aqui algumas passagens, tá? Deixa eu pegar aqui. Olha só, professor Leandro Quadros. Olha só o que vai ser mencionado aqui, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 4 e 7. Olha só o que ele vai dizer, ó. Enviados, pois pelo Espírito Santo desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar, havendo atravessado toda a ilha até Pafos. Encontraram certo judeu mágico, falso profeta de nome Bar-Jesus. E aí, meu mano pastor, não, caramba, eu estou confundindo. E aí, meu mano professor Leandro Quadros, como que fica essa situação? Se aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 4, a gente já tem aqui um exemplo de um falso profeta que já se manifestava lá naquela mesma geração deles. Temos mais um outro exemplo aqui, ó, Romanos capítulo 16, do 17 ao 18, onde vai dizer o seguinte: recomendo, irmãos, apóstolo Paulo escreve, recomendo para a igreja de Roma, recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas aos seus próprios apetites.
mediante palavras suaves e bajuladora. Não, suaves e bajulação enganam o coração dos ingênuos. Ou seja, pessoas que já se manifestavam lá, que eram contrários aos ensinamentos de Jesus Cristo e pervertendo as boas novas, agindo ali, né, como falsos, como aqueles que estavam anunciando alguma outra coisa para eles que não fosse as próprias palavras de Jesus Cristo. Temos mais um outro exemplo mais específico que está em 1 João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Tem saído, o professor Leandro. E já estavam lá, naquela mesma geração deles. Já estavam lá. Naquela mesma geração deles. Então, como que eu vou trazer isso aqui para os dias de hoje? Professor, olha só, mais uma passagem que está aqui em 2 Pedro, capítulo 2, do 1 ao 3. Olha só o que ele vai dizer, ó. Preste atenção. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo. Ele está fazendo referência ali, né, aos tempos atrás. Aí depois ele vai continuar. Vírgula. Como também surgirão entre vocês falsos mestres. Vocês quem? Apóstolo Pedro escreve essa carta para quem? Para nós aqui nos dias de hoje, no pleno século 21? Ô professor Leandro, segundo a exegese, ou para a igreja que se fazia presente lá na mesma geração de Pedro? Diz para mim. A ele ponto, estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repetindo a destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Não tarda, mas para muitos os que estão aí dentro, né, da escatologia futurista, tem que levar mais de 2020 anos. E aqui, Pedro vai falar que não tarda essa destruição deles. E como que fica isso aí? Ô, meu mano professor Leandro, como que ficaria essa situação se logo lá no início, Pedro vai falar que esses falsos profetas, né, surgiria entre eles, deles, no meio deles lá. Como que fica essa situação? Temos mais uma outra referência aqui, ô professor. Só que aqui não vai falar especificamente sobre falsos profetas, mas vai ser mencionado também aqui os falsos apóstolos. Olha só o que o Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 11, do 7 ao 13. Olha só. Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo salário, para vos poder servir. E estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém. Pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. E em tudo me guardei e me guardarei de vós ser pesado. A verdade de Cristo está em mim. Por isso, não me será tirada esta glória nas regiões da Acaia. Por que razão? É porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que faço e farei é para cortar
ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam, porque os tais são falsos apóstolos. É o que está escrito aí. É o que está escrito aí, o professor Leandro. Obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E isso tem que surgir aqui para os dias de hoje. Nos dias de hoje, não, somente nos dias de hoje ou num tempo futuro, num tempo vindouro, é que a gente vai ter aí o sinal de falsos apóstolos, de falsos mestres, de falsos profetas, de pessoas que estavam ali tentando perverter as boas novas de Jesus Cristo. Somente nos tempos de hoje ou nos tempos vindouros, no futuro, é que a gente vai ter esses sinais do qual falou Jesus Cristo no seu sermão profético, de que haveriam ali falsos profetas, falsos mestres, falsos apóstolos e falsos cristos, que estavam ali a todo momento pervertendo o evangelho, as boas novas, e tentando colocar na mente deles, né, esses falsos ensinos, do qual era completamente contrários aos ensinamentos de Jesus Cristo. A gente tem exemplo também do próprio apóstolo Paulo, né, onde ele faz a referência ali, em uma das cartas que ele escreve para Timóteo, onde ele vai falar ali do amor ao dinheiro, daqueles que querem tanto dinheiro, porque existia muitos lá naquela época deles que adoravam o dinheiro, que estavam fazendo as coisas ali por causa de dinheiro. Existia muito isso lá naquela época, né? E eles faziam de tudo. Pervertiam as boas novas de Jesus Cristo, levavam os discípulos aos ensinos completamente contrários, né, a de Jesus Cristo, por uma questão de interesses próprios, pessoais. Vamos lá. Vamos continuar aqui ouvindo aqui o vídeo aqui do Leandro, do professor Leandro. São humano, diz o verso 12. Deixa eu só voltar o vídeo dele aqui rapidinho. Viria o fim. Esta pregação do evangelho seria antecedida por sinais. Tá? Então, a pregação do evangelho era o último sinal a se cumprir, não é? Para Jesus voltar. Só que antes disso, outros sinais são mencionados. E tais sinais não ocorreram nos dias de Paulo. Então você vai ver que Cristo não errou e que Paulo não está contradizendo Cristo. Eu vou lhe mostrar o porquê. Veja, antes de ser pregado o evangelho, o que Cristo disse que deveria acontecer? Ó? Verso 5. Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Ou seja, o surgimento de falsos cristos. Tá? E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. As guerras, professor Leandro, sempre aconteceram desde que mundo é mundo. As guerras sempre aconteceram. Tem uma das passagens que Jesus Cristo relata o seguinte: não pensem vocês que vim trazer paz à terra. Terra ali no sentido, no grego ali significa ger, que é região, local, né? Que se denomina ali, óbvio, dentro do contexto ali das próprias palavras de Jesus Cristo, o território ali de Israel. Porque Jerusalém que seria sitiada, Jerusalém que seria destruída, e ela que seria perseguida. E foi exatamente o que aconteceu, segundo aí, né, a obra de uma das maiores testemunhas ocular lá da época do ano 70, quando Jerusalém foi invadida pelo imperador Vespasiano junto com seu general Tito. Então quem seria ali a terra? Seria ali Jerusalém, um local habitado, um território, uma nação. Ela que seria invadida e destruída pelo próprio Império Romano. Ela que seria destruída. Então quando se fala de guerra, são referentes todas as guerras que sempre houveram. E sempre aconteceu esses rumores de guerras. E que não está denominado aqui para os dias de hoje, o Leandro, professor Leandro. Porque olha só,
Tem uma passagem que vai dizer, por exemplo, ó. Deixa eu pegar aqui. Tem uma passagem, professor Leandro, que está em Lucas capítulo 21, versículo 20, ele vai dizer o seguinte: quando, porém, vir de Jerusalém sitiada de exército, sabei que está próxima a sua devastação. E sabemos, né, que ali dentro do contexto do sermão profético de Jesus Cristo, ali em Mateus capítulo 24, todo o contexto, desde o versículo 1 até o final, ele é um contexto que envolve ali especificamente a destruição de Jerusalém, onde Jesus Cristo vai mencionar ali primeiro a queda do templo. Todo o contexto envolve a questão da destruição de Jerusalém. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. 21. Então os que tiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade retiram-se, e os que tiverem nos campos não entrem nela. Jesus fala isso para que eles para que eles ouvissem ali a palavra de Jesus Cristo, o conselho de Jesus Cristo, e não morresse a fio da espada pelo próprio Império Romano. Aí como que eu vou trazer isso e colocar para dentro de um contexto nos dias de hoje? Se ele vai dizer aqui no versículo 24 de Mateus 21, o seguinte: cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. E aí, professor Leandro, como que ficaria essa situação? Se naquela mesma geração, Jesus Cristo ele vai dizer que eles seriam mortos, que eles cairiam ali a fio da espada pelo próprio Império Romano, na grande batalha que houve ali em Jerusalém, na grande guerra dos judeus. E falar que essas guerras a gente vai ter que trazer para os dias de hoje. Porque não aconteceu rumores de guerra lá naquela mesma geração de Jesus Cristo? Porque para trazer para os dias de hoje, o professor Leandro, a gente tem que transformar as armas de fogo em espadas. A gente tem que transformar as guerras que são denominadas aqui nos dias de hoje por armas de fogo, e transformar em modelo medieval. Meu mano, professor Leandro, é uma tremenda de uma contradição. Vê se faz sentido, vê se tem lógica, vê se tem como eu trazer isso para os dias de hoje. Vê se tem como eu trazer isso para os dias de hoje. Vê se faz sentido. Não faz sentido nenhum, professor. E a gente vê, dentro da história do próprio Flávio Josefo, ele mencionando diversas desgraças que já estavam ocorrendo lá naquela mesma geração deles. A gente tem aí na história o próprio imperador César Nero crucificando um monte de gente na cruz, queimando pessoas de forma viva na cruz, colocando essas pessoas para serem comidas por leões, nas masmorras, mulheres que tiveram que comer os seus próprios filhos. E isso não denomina ali rumores de guerras, professor Leandro? E aí, como que fica essa situação? Vamos lá. Então isso também deveria acontecer. E não aconteceu nos dias de Paulo com a intensidade com que ocorre nos nossos dias, né? Se levantará a nação contra... Pô, se a morte de mais de 1,1 milhão de judeus, isso não foi uma intensidade, o que seria intensidade então? Se todo aquele sofrimento, toda aquela tribulação aquela grande tribulação que eles carregaram lá, isso não foi uma intensidade? Todos os apóstolos ali, exceto João, morrendo de forma brutal, isso não foi uma intensidade? Então o que seria intensidade então, professor Leandro? Segundo aí todo o contexto das Escrituras, todo o relato das Escrituras, o que seria uma intensidade? Se isso não foi já ali um grande sofrimento, um grande aperto na Terra, que não tem nada a ver com o mundo cosmos, porque Terra ali é a palavra denominada Ger, que eu vou colocar aí, ó. Olha aí onde ele vai mencionar ali, ó, que haverá um grande aperto na Terra. E que Terra é essa? Palavra Ger, no grego, que significa o quê? Que significa uma localidade, uma região, um território demilitado. Segundo aí o grego, a etimologia da palavra. Vamos lá, continuando.
nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Só que era muito raro de ocorrer nos dias deles terremotos, era uma coisa muito... Fome ocorreu lá, com certeza, muita fome. E não foi pouca não. Foi um regime muito duro por parte do Império Romano pelo imperador César Nero. Ô professor Leandro. A ponto de mulheres terem que comer os seus próprios filhos. Muito sofrimento. As pessoas caíam. Flávio Josefo vai falar que as pessoas caíam mortas. Porque não aguentavam ficar em pé, professor. A gente vai ver esse relato. Deixa eu pegar aqui. Um dos relatos de Flávio Josefo, onde ele vai falar a respeito da fome que está mencionada em Lucas, capítulo 21, né, versículo 10 ao 20. Eu vou colocar aí esse relato de Flávio Josefo escrito aí para vocês me acompanharem. Olha aí, ó. Então a fome ampliou o seu progresso e devorou o povo por casas e famílias inteiras. Ponto. Os aposentos superiores estavam cheios de mulheres e crianças que estavam morrendo de fome, e as ruas das cidades estavam cheias dos cadáveres dos idosos. Olha aí, ó, professor Leandro Quadro. As crianças também e os jovens vagavam pelos lugares do mercado como sombras. Todos se enchiam de fome e caíam mortos, onde quer que sua miséria os apanhassem. Guerra dos Judeus, livro 5. Flávio Josefo, uma das testemunhas ocular, lá do ano 70, da grande guerra dos judeus, professor Leandro. Então quer dizer que essa fome é só aqui para os dias de hoje? E se a gente colocar isso, denominar isso para o mundo cosmos, professor, como, né, muitos colocam aí dentro da escatologia futurista, já não faria sentido, porque existem muitos países que são muito bem-sucedidos e que nem sequer se menciona entre eles ali uma suposta miséria, uma suposta desgraça, ou até mesmo fome nesses países de primeiro mundo. Isso é levando pelo pressuposto de que todo esse evento do sermão profético de Jesus Cristo seja em um mundo cosmos. Que não faz sentido, porque a gente vai analisar isso aí e vamos ver se realmente foi no mundo cosmos. Vamos lá, hein? Continuando. E Jesus profetizou que antes dele voltar, haveria um grande aumento de terremotos. E Lucas 21:19 acrescenta mais uma coisa. Haveria um grande aumento de terremotos. Essa foi boa. Eu já tinha falado lá logo no início do vídeo. Onde que está essa passagem? O grande aumento de terremotos. Onde que está escrito isso? E isso ocorreu lá, hein? E eu vou mostrar aqui um vídeo do Rodrigo Silva, que também faz parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Da mesma forma como o professor Leandro Quadros. E olha o que o professor Rodrigo Silva vai dizer a respeito do terremoto lá no Templo de Jerusalém. Vamos lá. A técnica de construção de Herodes era realmente formidável. Cada pedra dessa que você vê aqui não tem nenhum cimento, não tem nenhuma cola, não tem nada que os grude. É apenas o peso de uma sobre a outra a partir da força da gravidade. E há 2000 anos isso está aqui. Agora vejam o truque que eles usaram. Cada pedra está distante da outra cerca de 2 dedos. A mesma coisa acontece na pedra de baixo, na de cima e assim por diante. Ou seja, esta parede está escalonada. E por que ele fez assim, sempre com uma distância entre uma pedra e outra? Ora, Jerusalém é lugar de terremotos. E se um terremoto acontece, como já houve vários aqui, as pedras, por estarem nesta posição, conseguem deslizar sem desmoronar toda a estrutura do templo. Mas tem algo ainda mais interessante. Você se lembra bem do texto bíblico. Professor Rodrigo Silva vai falar que as pedras eram colocadas de forma escalonada, né? Por qual motivo? Porque já havia diversos rumores ali de terremotos, cara. Já naquela época lá,
enquanto o templo ainda estava de pé. E me veio o professor Leandro Quadros falar e querer trazer isso para os dias de hoje, como se naquela época não houvesse já esse fenômeno. Vamos voltar lá para o professor Leandro. Vamos lá. Epidemias. Então, o surgimento de epidemias demonstraria, obviamente, a desobediência do ser humano às leis naturais de Deus, surgimento de doenças e demonstração do fim do mundo. Tá? E depois... Epidemias, essas doenças, todas essas coisas sempre aconteceram lá naquela época, já há muito tempo. Ainda mais naquela época, galera, que a gente não tinha um avanço da medicina, um mundo avançado. Hoje a gente tem cura para um monte de coisas. Hoje a gente tem o avanço da medicina, hoje a gente tem como se precaver de muitas coisas com relação a tudo que foi descoberto nos dias de hoje. Naquela época a gente não tinha esse avanço. Como é que devia ser? Fala comigo, como que devia ser naquela época? Diz aí para mim. Aí, essas coisas vão acontecer só para os dias de hoje ou para um tempo futuro. Naquela época não aconteceu nada disso. Doenças, epidemia, nada. Nada aconteceu lá naquela época. Jesus Cristo ele tinha que curar as pessoas, né, de todas aquelas enfermidades. Por quê? Qual motivo? Aquelas enfermidades que as pessoas pegavam, como por exemplo, lepra, que é uma delas, era por causa de quê? Por qual motivo? E muitas outras doenças, e do qual eles nem sabiam qual era o nome, porque não tinha uma medicina avançada naquela época, igual a gente tem hoje. Uma delas, por exemplo, a epilepsia. Eles não sabiam disso. Que se daí a... Deixa eu ver qual outra. E muitas outras doenças que existiam naquela época. E aí, como é que fica, ô professor Leandro? Queria trazer isso para os dias de hoje. Só os dias de hoje que as pessoas ficam doentes. Só os dias de hoje que tem a epidemia. Só os dias de hoje. Diz no verso 11 que se levantariam muitos falsos profetas, que o amor se esfriaria no coração humano, diz o verso 12, e aí vem o evangelho sendo pregado em todo. A falta de amor já existia há muito tempo naquela época. A gente tem aí por parte até mesmo dos líderes religiosos. Jesus Cristo chamando eles de túmulos caiados de branco, raça de víboras. Eles não tinham amor pelas viúvas, pelos órfãos, pelos pobres, por ninguém. Muitos deles lá achavam que estavam fazendo a vontade de Deus, mas tudo por interesse próprio. E a gente vê isso, claro, nítido nas Escrituras. Muitas pessoas agindo de falsidade, de mentira, de safadeza naquela época. Pessoas enganando. Pessoas se vendendo. As pessoas se vendendo, conforme o próprio apóstolo Paulo vai mencionar para Timóteo, lá em Timóteo. Se eu não me engano, acho que está em capítulo 6, se eu não me engano, mas eu vou colocar a passagem aí. Onde ele vai falar lá de muitos que estavam falando de alguma coisa que está ligada ali à religião, né? Porque a religião verdadeira, conforme vai falar Tiago, conforme vai mencionar Tiago, né? A religião verdadeira é olhar para as viúvas, para os órfãos e para os pobres. Conforme vai mencionar em Tiago, capítulo 1, versículo 27, eu vou colocar aí. E eles estavam agindo, eles agiam completamente contrário a isso. Rejeitando os ensinamentos de Jesus Cristo, né? Pervertendo as boas novas e simplesmente não dando a mínima para os pobres, para as viúvas e para os órfãos. Era isso que eles faziam. A gente tem um exemplo aí, por exemplo, Jesus Cristo mencionando lá, dando o exemplo da viúva pobre, que deu às duas mulheres as 2 moedas de pouco valor. Aquela viúva tinha que estar ali no templo, dando aquelas ofertas. Ela tinha que estar recebendo o dízimo. Ela tinha que estar sendo amada pelos líderes religiosos, por todos eles naquela época. E eles faziam tudo o contrário. Negligenciavam a lei de Deus,
negligenciavam os ensinamentos de Jesus Cristo para os seus próprios interesses. É isso que a gente vê. É só ler aí Mateus capítulo 23, que vocês vão ver isso. Jesus Cristo cuspindo, né, toda aquela hipocrisia na cara deles. Então já existia, o professor Leandro, muitas pessoas que não tinham amor no coração, que não tinham nenhuma sensibilidade para com o próximo já naquela época. Isso não é de hoje. Todo mundo. Então veja, Cristo não errou. Por quê? Porque ele disse que antes de acontecer a pregação do evangelho em todo mundo, sinais deveriam acontecer antes desse último. Aí vem a questão, por que então Paulo disse que o evangelho foi pregado a todos? Todos esses sinais eles aconteceram conforme eles iam pregando o evangelho do reino a todas as nações e criaturas debaixo de um mundo oikomene, que é um mundo habitado que a gente vai ver e a gente vai analisar no contexto. Da criatura debaixo do céu, sendo que as outras profecias preditas por Cristo não haviam se cumprido ainda. A resposta é a seguinte: o mais provável aqui é que Paulo, por estar tão entusiasmado com o progresso do evangelho, ele se utiliza aqui de uma hipérbole. O que é uma hipérbole? É uma forma exagerada, né, de expressar algo, né, para você destacar o quanto aquilo é importante. Então, por exemplo, às vezes brincamos assim, olha, receba um abraço de urso. Ou seja, um abraço extremamente apertado. Não quer dizer que será literalmente um abraço de urso. Você se utilizou de uma hipérbole para mostrar o quanto você tem vontade de abraçar forte essa pessoa. Então, Paulo, ele estava tão empolgado, não é, com o progresso do evangelho, que ele falou, olha, o evangelho já foi pregado em todo mundo. Mas ele sabia que ainda tinha coisa para fazer. Por quê? Porque após essa declaração aqui, ele continuou sendo um pregador. Né? Então, se ele estivesse falando de forma literal... Peraí, apóstolo Paulo continuou sendo um pregador depois que ele mencionou isso. Apóstolo Paulo, ele vai preso, ele fica na cadeia, e a carta que foi escrita para a igreja de Colosso, ele estava na cadeia, estava preso. Como é que ele continuou pregando o evangelho? Porque para ele continuar pregando o evangelho, ele teria que estar solto e continuar viajando. E como que ele iria viajar, ô professor Leandro? Se o apóstolo Paulo já estava preso na cadeia? Vê se faz sentido isso. Como é que ele continua pregando o evangelho? O que o apóstolo Paulo fazia, o que ele estava fazendo era escrevendo as cartas para as igrejas que já se faziam presente lá na geração dele. As igrejas que já eram lá intactas. As igrejas que já eram formadas. E por que isso? Porque o evangelho já tinha sido pregado, conforme a gente vai ver no contexto. Analisa. E o Senhor está colocando aí como uma hipérbole. Aonde que isso é hipérbole, professor? Vamos analisar, ó. Colossenses capítulo 1, 19 ao 23. Vamos pegar um pouquinho mais em cima. Vamos pegar do versículo 19, olha só. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inclusíveis e irrepreensíveis. O apóstolo Paulo está mencionando o que aqui? Que eles estavam separados. Os não-judeus, todos aqueles que eram considerados como os pagãos, né? Eu tenho vídeos aí relatando aí, onde eu falo das duas casas de Israel, e do qual é mencionado ali os desterrados de Jacó, aqueles que estavam afastados, aqueles que eram considerados como não-judeus, como os gentios, né? Como os pagãos, porque não faziam parte ali da família de Deus, ou seja, da casa de Judá. Então Jesus Cristo, ele morre na cruz, né? Entra ali o novo pacto, a nova aliança,
E ele consegue fazer o que com essa nova aliança? Consegue juntar as duas casas. Ou seja, quebrar o muro da inimizade entre ambas as casas, conforme eu vou mencionar aí, ó, no gráfico. E é isso que Jesus Cristo faz. E o apóstolo Paulo, ele vai atrás dessas ovelhas que eram os descendentes da casa de Israel, de Jacó, os desterrados de Jacó, esses que precisavam voltar e ser resgatados. Aí depois ele vai mencionar mais adiante, olha só o que ele vai falar, preste atenção. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado, pretérito perfeito, passado, a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei também pretérito perfeito, passado, ministro. Por que o apóstolo Paulo fala isso? Que ele se tornou ministro? Porque ele já estava na cadeia, professor Leandro. Ele já não estava mais ali na função de evangelista, de evangelizar, de pregar as boas notícias de Jesus Cristo. A função do apóstolo Paulo, enquanto ele estava na cadeia, era manter a fé de toda a igreja, do qual ele enviava suas cartas. É isso. Como que eu vou pegar isso aqui, ô professor, e querer denominar uma hipérbole? Apóstolo Paulo está usando de hipérbole. Está fazendo só uma comparação. Como isso, pastor? Vê se faz sentido isso. Ele está sendo bem claro do evangelho que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu e da terra. E o engraçado, sabe o que é o engraçado? É que o pastor, ele não vai aqui mencionar a outra passagem que o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Roma, que eu vou analisar com vocês. Deixa eu continuar aqui. Que o evangelho foi pregado a todo mundo nos dias dele, então ele não continuaria pregando. Ok? Então é mais correto crermos que ele faz uso de uma hipérbole para expressar a maravilha, o encantamento com o progresso do evangelho nos dias dele. Existe uma outra possibilidade interpretativa. A princípio, eu creio... Olha só, ele vai dizer que existe uma outra possibilidade de interpretação. Ele fala que existe uma outra possibilidade. Olha só essa possibilidade. Que, claro, é óbvio que é a possibilidade mais lógica. A gente vai ver isso quando o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Roma. Olha só, hein? Mais nessa primeira, né? Mas tem uma outra possibilidade que diz que ele pode, né, ter pregado o evangelho a todo mundo gentil do qual ele fazia parte. Tá? E que todo mundo esse gentil do qual o apóstolo fazia parte? Era o mundo oicomene, do qual o próprio Império Romano ali era dominador desse mundo e Jerusalém subjugada por ela. Toda aquela região ali da Ásia, a Ásia habitada, recebeu o evangelho de Jesus Cristo, as boas novas, e inclusive, diga-se de passagem, cumprindo aí em acordo com Mateus capítulo 24, versículo 14, onde Jesus Cristo vai mencionar aí que o evangelho do reino seria pregado a toda a criatura, a todo mundo debaixo do céu e da terra. Não sei se a palavra está aí, céu e terra, mas está aí todo mundo, vírgula. E então viria o fim. E o fim quando? Quando o evangelho fosse propagado a toda a criatura debaixo do céu e da terra em um mundo oicomene. A gente vai ver isso em Romanos, que o professor Leandro não leu. Ele não leu aqui, não deu o parecer dele com relação à interpretação da carta que o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Roma. E ele não leu, né, porque ele sabe que se ele lesse, ele teria que mencionar ali a palavra no grego que significa oikomene. Também uma possibilidade interpretativa, ok? Mas eu vejo esta primeira possibilidade como aquela que está em total de acordo com o que Cristo disse. Então nenhum contradiz o outro. Somente Cristo fala da pregação do evangelho a todo mundo, tendo sinais que antecipam a este último sinal, e Paulo, maravilhado com o avanço do evangelho, faz uso de uma hipérbole.
Muito bem, estamos apenas começando o nosso programa. Para você participar, você pode mandar as suas perguntas para o nosso SMS. O número é 12 981510101, eu recebo aqui na hora. E também nas nossas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo nosso Instagram, @namiradaverdade, e ainda no nosso blog novotempo.com/namiradaverdade, tá bom? Participe aí, mande as suas perguntas e a gente já começa quente, professor. Olha aqui, ó, a pergunta chegou agora aqui no nosso SMS. Já começa assim: descobri que o arcanjo Miguel não é... Beleza, galera, eu deixei rolar um pouco mais, é porque acabou, o vídeo termina ali a respeito desse assunto de Colossenses 1:23, tá? Por isso que eu deixei rolar mais um pouquinho para vocês verem que eu não cortei nada aqui, que eu não tirei nada, botei o vídeo todo na íntegra, tá? A parte ali que eu queria refutar do professor Leandro, beleza? Então, terminado aqui, agora vamos ver aqui a passagem, galera, que ele não mencionou. Romanos capítulo 10, versículo 17, que inclusive, né, o apresentador na Mira da Verdade leu para o professor Leandro Quadros e ele passou batido. Ele não leu e não explicou. Olha só, Romanos 10, do 17 ao 18, vai dizer o seguinte: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. 18. Mas digo, porventura não ouviram a pergunta no pretérito perfeito? Olha só, hein? Sim. Se foi no pretérito perfeito, é óbvio que eles ouviram. Por isso que a palavra do apóstolo Paulo foi simplesmente sim. Vírgula, por certo, pois por toda a terra, que terra é essa? Olha a etimologia da palavra aí, ó. Denomina da palavra Ge, que é um mundo, que é um território, aliás, um território, uma localidade, uma região, um território demilitado. Olha aí, ó. Estou deixando aí para vocês aí, ó. Saiu, pretérito perfeito, saiu a voz deles. Deles quem? De todos aqueles que anunciaram as boas novas de Jesus Cristo. Olha aí, ó, vírgula. E as suas palavras até aos confins do mundo. Que mundo é esse? Qual é a etimologia dessa palavra, ô professor Leandro? Olha aí, ó, vou botar aí, ó. Oikomene. Mundo habitado deles, onde o próprio Império Romano era o dominador desse mundo e Jerusalém era subjugada. Então é desse mundo que o apóstolo Paulo estava falando, deles, e que esse evangelho seria pregado, se cumprindo ali. Mateus capítulo 24, versículo 14, pastor, ou professor Leandro. Aí a gente tem outras referências. Olha só. Lucas capítulo 1, versículo 26. Muitas pessoas desmaiarão de terror, preocupadas com o que estará sobrevindo às populações do mundo. Que mundo é esse? Mundo oikomene. Versículo 26, que está ali dentro do sermão profético de Jesus e da grande tribulação. Pois os poderes do espaço sideral serão abalados. Uma figura de linguagem fazendo a representação da grande desgraça, a destruição que estaria para cair ali em Jerusalém. Olha aí, ó. Olha só, mais uma passagem aqui, ó. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 31, ó. Porque determinou um dia em que julgará o mundo com rigor. Vê se o mundo aí é mundo cosmos. Olha a etimologia da palavra que eu vou colocar aí, ó. No grego, o mundo com rigor de sua justiça, por meio do homem que para isso o estabeleceu. E quanto a isso, ele deu provas a todos, ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Está mencionando quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Temos mais outras passagens aqui, olha só.
Temos uma passagem que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Versículo 5. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Isso aí foi um evento para que se cumprisse ali a profecia de Joel, onde seria derramado o Espírito sobre toda a carne. E todos esses que viriam de outras nações, inclusive aqueles que se tornaram prosélitos, todos que deveriam se reunir ali para se cumprir ali tanto a profecia de Joel, que está lá em Joel capítulo 2, como a profecia de Amós, que está lá em Amós capítulo 9, que o próprio Tiago, que eu vou colocar aí, vai mencionar e vai falar dessa profecia de Amós, capítulo 9, onde o tabernáculo de Davi seria erguido, restaurado. Isso fazendo o quê? Trazendo todos os desterrados de Jacó. Todos. E restaurando ali as 12 tribos de Israel, conforme até o próprio Tiago ele menciona aí, ó, onde ele dá a saudação, né, quando ele inicia a sua carta e escreve para as 12 tribos que já se faziam presentes na diáspora, que já era existente lá. Então como que eu vou querer trazer isso para os dias de hoje? Nada faz sentido, ô professor Leandro. Não faz sentido querer trazer isso para os dias de hoje. Não faz sentido mesmo. Agora eu vou colocar aqui, ó, só para poder provar para vocês a respeito aí do apóstolo Paulo. Olha só, professor. Eu vou colocar aqui uma das referências que eu peguei no Wikipedia, tá? Só para a gente entender que o apóstolo Paulo escreve essa carta para a igreja de Colosso enquanto estava preso na cadeia. Ó. Preste atenção. Epístola aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses. Ou, obviamente, Colossenses. São alguns dos nomes pelos quais é conhecida a epístola que o apóstolo Paulo redigiu aos cristãos da igreja situada em Colossas. Uma cidade frígia da Ásia Menor, aproximadamente no ano 60 depois de Cristo, durante a sua prisão em Roma. Olha aí, ó. O apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses depois de ser informado sobre a situação espiritual daquela igreja através de Epáfras. Lembrando que Epáfras foi um dos mestres, né? Um dos líderes ali, um dos que estava de frente ali à igreja de Colosso. E ele vai lá na cadeia, leva, né, todas as informações daqueles que estavam pervertendo ali as boas novas de Jesus Cristo e levando, né, as pessoas voltarem ali aos rudimentos, todos os preceitos das liturgias, das leis de Moisés e tudo mais, todas aquelas adorações que nada tinha poder para fazer com que eles lutassem contra a natureza humana. Ele vai deixar claro isso em Colossenses capítulo 2, que eu vou deixar o finalzinho aí da passagem, ó. O finalzinho só da passagem aí para vocês analisarem, ó. Olha aí. Aí ele vai dizer: um colossense, fundador e dirigente desta igreja, numa época em que outros mestres estavam combinar elementos do paganismo e da filosofia secular com as doutrinas cristãs, induzindo a um relativismo religioso, visto que essas filosofias traziam em seu bojo uma visão humanista, embora nunca tenha passado por Colossos. Paulo esteve em Laodiceia em sua terceira viagem missionária. Olha aí, ó. É isso aí, galera. Finalizando aí, mais uma refutação, né, onde dessa vez aí eu refutei o professor Leandro Quadros. Beleza? Para você que está entrando pela primeira vez no canal, seja bem-vindo. Para mim é uma satisfação. E aproveite aí, galera. Não deixa de se inscrever. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo para um adventista do sétimo dia. É muito importante, tá? Dê o seu like,
e compartilhe esse vídeo. Beleza, galera? Terminado aí, um grande abraço para todos vocês. Até o próximo vídeo. Fui! Canal Escatologia Preterista Completa. Vídeo todas as semanas.